Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono no canal. No aula de hoje a gente vai continuar vendo as reações orgânicas, em específico com reações que acontecem em ligações duplas e triplas, que são as reações de adição. Lembrando sempre dos nossos 4 pilares sobre reações. Primeiro, ligação química no reagente é quebrada para poder formar no produto. 2. Ligações são feitas de elétrons. 3. Elétrons no átomo são mais expostos que prótons e nêutrons, então eles se mexem com mais facilidade, por isso que elétron que se mexe em reação química. E 4. Positivo atrai negativo. Então a presença dessas cargas ajuda muito a ter interação entre moléculas. A gente já visto reações com alcanos, e a gente já visto como alcanos, né, coisas hidrocarbonetos de ligação simples, são muito pouco reativos, justamente porque não tem cargas. Este não é o caso dos alcenos, por exemplo. Os alcenos, eles têm uma região que se destaca, que é justamente a região da ligação dupla. Então, se eu desenhar um alceno aqui, por exemplo, eu posso ver que tem a ligação sim, não tem nenhum polo em nenhum lugar, tudo bem apolar, mas eu tenho uma região com mais elétrons do que a outra, e essa região é justamente a ligação dupla. E por que eu sei disso? Porque como a gente viu em ligações, cada tracinho representa um par de elétrons se ligando, e como aqui é uma ligação dupla, eu vou ter 4 elétrons, enquanto aqui eu só tenho 2 elétrons. Então essa região em volta da ligação dupla é uma região bastante atrativa e interessante quando a gente fala de reação. Ele tem uma possibilidade de reação que os alcanos não tinham. E por causa disso, começou a estudar como isso acontecia, sem ter muita noção ainda de como acontecia, mas pelo menos saber o resultado final, o produto que ia dar nessa mistura. E se via que você tinha uma coisa desse tipo. Exemplo. Então, se você for ver, você tinha, sei lá, uma coisa assim. Um eteno, 2 carbonos, ligação dupla, e reagindo com Br2. Se via que o bromo conseguia entrar, e lógico, para ele conseguir entrar, a ligação dupla tinha que ser quebrada. Por que isso? Porque se eu tento fazer o bromo entrar fazendo a ligação dupla ainda, o carbono fica com 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Isso não pode. Então se percebeu que adicionar coisas na ligação dupla era um ótimo jeito de fazer alcenos, coisas com ligação dupla, virarem alcanos, coisas com ligação simples. E ainda mais do que isso, se percebia também que era a ligação dupla que tentava pegar um dos bromos. Por que isso? Porque se você lembrar, interação intermolecular, na hora que os dois chegarem perto, eu vou ter um pouco mais de elétron em volta desse bromo do que do outro. Elétron repele elétron. Então aqui você tem uma região com carga mais negativa, um polo, mesmo que fraco, mais negativo, e aqui um polo mais positivo, justamente porque os elétrons estão fugindo da molécula de eteno e se afastando para diminuir a repulsão. Quando isso acontece, você tem agora uma carga ali, e aqui você tem bastante carga negativa, o que permite uma atração, e é assim que esse bromo entra. No caso, como os dois bromos são idênticos, os dois carbonos são idênticos, tanto faz onde você coloca esse bromo. Por exemplo, se eu decidir que vai entrar nesse carbono aqui, o outro bromo entra no outro carbono. E fica desse jeito. Você pode fazer isso com Br2, você pode botar mais hidrogênios, e aí você, ao invés de formar um composto com bromo, você forma simplesmente um hidrocarboneto comum. Se eu tiver isso aqui e botar um H2, que é um H ligado com um H, eu tenho exatamente o mesmo processo. Eu formo um alcano. Uma coisa só com ligação simples, porque, de novo, para fazer esse hidrogênio entrar, eu tenho que abrir espaço, alguma coisa da ligação dupla vai ter que sair.
E por que que isso importa? Qual que é a aplicação disso? Se você lembrar, na parte que a gente falou de geometria de molécula, como as ligações refletem a geometria da molécula e as coisas envolvidas, você vai lembrar que carbono com ligação dupla tem uma geometria diferente de carbono com ligação simples. Então, se a gente for ver na parte de geometria, eu tenho uma coisa, por exemplo, que tem uma ligação dupla assim, e se eu reagir com um H2, né, cada H entrando em um carbono da ligação dupla, eles vão ficar com ligações simples, e com ligações simples eu consigo fazer isso aqui, por exemplo. Geometria é completamente diferente porque a ligação dupla promove essa mudança de geometria. Vamos ver agora como que isso afeta a propriedade. Se eu tentar colocar duas moléculas juntas de ligação dupla, eu tenho um buraco aqui dentro. Enquanto se eu faço isso com moléculas de ligação carbono só com ligação simples, não sei se você consegue perceber, mas a interação é muito mais fácil, não tem um buraco nenhum. Enquanto aqui, na hora que por causa da geometria desse ângulo, os carbonos de ligação dupla vão ter um buraco aqui que não vai conseguir interagir direito, que está melhor exemplificado nessa parte. Esse círculo vermelho mostra onde está justamente a dupla, essa região em que você tem uma mudança de geometria e você cria um buraco. Agora, quando você faz esse carbono mudar para ligação simples, esse buraco some, fica uma coisa completamente reta. E essa coisa completamente reta te permite uma maior interação. Alcanos interagem mais do que alcenos. E o que isso influencia? Bom, se interage mais, quer dizer que é mais difícil de separar. E se é mais difícil de separar, quer dizer que os pontos de fusão e ebulição vão ser maiores. Por isso que cadeias de ligação dupla, que são mais fáceis de separar por causa dessa interação mais fraca, por causa desse buraco que a gente falou, apresentam pontos de fusão e ebulição mais baixos. A gente pode ver isso no principal processo que isso participa na indústria, que é a produção de margarina a partir de azeite, um óleo vegetal. A manteiga ou margarina, que é uma coisa mais consistente, ele tem esse caso aqui de cadeia, só ligação simples, todas muito bem empacotadas e interagindo muito bem. Enquanto que óleos têm ligações duplas nas cadeias que fazem eles. Então você começa a criar esses buracos aqui. E esses buracos vão levar à falta de interação ou interações mais fracas. E isso se reflete no ponto de fusão e ebulição dos produtos. Então, o azeite que você usa para fazer a margarina, o óleo vegetal que seja, que é todo insaturado, tem um monte de ligação dupla e tripla, tem um ponto de fusão de menos 6 joules. A gente sabe disso, o azeite, se você tirar da geladeira, ele já está líquido. E se a sua geladeira não for muito forte ou não botar no freezer, o azeite continua líquido, porque você tem que passar de menos 6, né? Menos 7, menos 8, menos 9, para conseguir congelar o azeite. A manteiga, que é justamente o produto dessa reação aqui, de você pegar uma coisa com ligação dupla e botar hidrogênios, como ele perde essa ligação dupla, ele consegue só cadeias com ligações simples que aumentam o quanto de interação você consegue fazer. Se você comparar o caso de baixo, que são as cadeias do azeite, tem muito mais buracos vazios sem interação nenhuma do que a parte de cima. Isso quer dizer que isso aqui é mais difícil de separar, é mais difícil de fazer ficar líquido. E por causa disso o ponto de fusão vai ser maior, você vai ter que esquentar mais. Por isso que o ponto de fusão de manteiga e margarina geralmente fica na faixa de 20 a 40 graus. Bem mais do que o ponto do azeite. Então você conseguindo mudar as cadeias de carbono e os tipos de ligações que tem nessas cadeias, você consegue materiais com consistências diferentes e mais resistentes à temperatura, dependendo do que você faz. Isso funciona muito bem, é muito fácil de entender, quando, de novo, os carbonos são todos iguais, que nem o caso que eu fiz aqui. Ou, por exemplo, os átomos que eu adiciono são todos iguais. Quem que vai entrar primeiro, o hidrogênio ou o hidrogênio? Ou o caso aqui de cima, o bromo ou o bromo, tanto faz, os dois são iguais. Os dois átomos que participam são os mesmos. E aqui nesse caso aqui é até mais extremo, porque os carbonos também são todos idênticos. Agora vamos supor que eu tenha
a mesma coisa. Então eu vou desenhar, por exemplo, 1, 2, 3, aqui uma ligação dupla. Eu vou desenhar agora carbonos não idênticos, para começo de conversa. E mais do que isso, eu vou colocar agora átomos não idênticos para se adicionarem. A minha pergunta é o seguinte, a gente tem duas possibilidades aqui. O hidrogênio pode entrar, né, se for pensar em ligação dupla, nesse carbono ou nesse carbono. Será que entra nos dois igual? É tudo a mesma coisa? É tudo fácil? Ou será que ele entra com alguma preferência? Então esse hidrogênio ele vai entrar nesse no meio ou nesse da ponta? E esse tipo de pergunta foi respondido por um russo chamado Antony Markovnikov. O Markovnikov ele começa a ver esse tipo de coisa, porque começou a perceber o quanto que isso podia ser aplicado para comida e para reação de modo geral. E fazendo vários experimentos, ele viu que tinha realmente esses dois caminhos. O caminho em que o hidrogênio entra no carbono do meio, nesse caso aqui, BR. E o BR, lógico, se o H entrou no meio, o BR vai entrar na ponta. E o caminho em que o H entra lá no carbono da ponta e o BR entra no carbono do meio. E a pergunta se fazia, então, qual que tinha mais? E a resposta é que se tinha mais desse daqui. E esse aqui era o menos formado. Sempre que ele tentava fazer alguma coisa desse tipo, o hidrogênio, vou até desenhar aqui o hidrogênio até mais explícito, só para ficar bem claro o que eu estou falando. Então aqui entrou o hidrogênio, e aqui entrou o hidrogênio. Sempre que ele tentava fazer esse tipo de reação, o bromo, ou a outra coisa que estava com o hidrogênio, entrava no carbono que tinha mais carbonos em volta, enquanto que o hidrogênio entrava com carbono que já tinha mais hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, esse carbono aqui é o que tem mais hidrogênios na ligação dupla. Entre esses dois, esse aqui é o carbono que já tem mais hidrogênios. E, preferencialmente, o hidrogênio sempre entrava nesse carbono. Era o produto mais formado. E, por consequência, o que vinha junto com o hidrogênio, que no caso aqui é o bromo, entrava no outro carbono. Justamente aqui. E aí você consegue o que se foi conhecido praticamente como regra de Markov-Nikov. O que é a regra de Markov-Nikov? O H, o hidrogênio, entra no carbono com mais hidrogênio, com mais Hs. E essa ficou sendo a regra prática de Markov-Nikov. Então, desde que você tenha uma coisa nesse sentido aqui, carbonos totalmente diferentes. Então, esse aqui é um carbono de ligação dupla, mas é um carbono terciário. Tem 1, 2, 3 carbonos em volta. Esse aqui também é um carbono de ligação dupla, mas é um carbono primário. Só tem um carbono ligado com ele. E se você tiver uma coisa do tipo hidrogênio com bromo, cloro, que seja, o hidrogênio sempre vai preferir entrar no carbono que já tem mais hidrogênios. E o bromo entra no outro carbono da ligação dupla. E essa que ficou conhecida como a regra de Markov-Nikov. E a gente pode entender como é que essa regra funciona. Por que é tão preferencial assim? Se a gente for ver, você tem aqui, vou desenhar exatamente a mesma coisa. Então aqui é HBr. A gente tem que lembrar que, de novo, isso aqui é uma região cheia de carga negativa. E carga negativa é atraída por carga positiva. Aqui tem coisa com carga positiva? A resposta é que tem. O bromo é bem... puxa elétron com muito mais força do que o hidrogênio. Então você tem uma coisa nesse sentido aqui. Então, como o bromo puxa mais os elétrons, ele fica mais negativo e o hidrogênio fica mais positivo. De um jeito que agora tem essa ligação dupla, e essa ligação dupla que tem elétrons, coisas com carga negativa, vai tentar pegar esse hidrogênio. Positivo interage com negativo. Isso não muda. Só que, para esse hidrogênio ser pego, essa ligação aqui tem que ser quebrada. Aquilo que a gente falou antes, para eu criar ligações novas, fazer produtos, eu tenho que quebrar a ligação antiga. Ou seja, essa ligação vai ter que quebrar.
e os 2 elétrons dessa ligação têm que ir para o bromo. Então o bromo ele consegue o elétron dele de volta e ele consegue o que estava com o hidrogênio. Ele consegue o dele de volta e consegue um elétron a mais. E se ele consegue um elétron a mais, ele fica negativo. Lembra quando você tinha Na e Cl, e aí o Na dava um elétron para o Cl, ele ficava Cl- e Na+? Aqui é exatamente a mesma coisa. O Br está ganhando um elétron a mais, que no caso era aqui do hidrogênio, então ele sai como Br-. E como que fica então a parte do hidrogênio entrando? Fica de novo com 2 possibilidades. O hidrogênio ele pode entrar aqui. E aqui, atenção, se você for ver, esses elétrons aqui dessa ligação dupla, que pegaram o hidrogênio, agora eles estão aqui. Então, esses elétrons aqui estão sendo feitos para pegar o hidrogênio. Isso quer dizer que agora eles estão bem aqui. E se você for ver, alguém se deu mal nessa história. Porque esses elétrons, um deles era desse carbono. Só que esse elétron agora não está mais com esse carbono. Ele está bem aqui. Isso quer dizer que esse carbono acabou de perder um elétron. Este carbono acabou de perder um de seus elétrons. Porque, de novo, esses 2 elétrons aqui dessa ligação, sendo que um era desse carbono, estão sendo usados para pegar o hidrogênio. Isso quer dizer que esse carbono está ficando sem um elétron. E se quando você ganha um elétron você fica negativo, quando você perde um elétron você fica positivo. E a gente pode pensar exatamente a mesma coisa, só que no caminho inverso. 3. Então, no caso, o H entraria aqui. CH2 mais. E como é que eu sei disso? Porque, de novo, agora essa parte da ligação dupla foi feita para pegar o hidrogênio. Onde foi o hidrogênio está aqui. Então, agora esses elétrons estão aqui. O problema é que, nesse caminho, com esses elétrons que estavam aqui indo pegar o hidrogênio que foi parar nesse carbono, esse carbono aqui da pontinha acabou de perder o seu elétron, um dos seus elétrons. E se ele perdeu um dos seus elétrons, ele ficou positivo. E com isso a gente acabou de fazer uma das coisas principais em química orgânica chamada carbocátion, ou um cátion de carbono, um carbono com carga positiva. Então, qual caminho vai dar mais produto? Qual caminho é o mais fácil de fazer? A pergunta fica bem mais simples agora. Qual cátion de carbono é mais fácil de fazer? Esse de cima ou esse de baixo? Como que a gente responde essa pergunta? Se a gente for lembrar da tabela periódica que o carbono faz, o carbono ele não gosta de ficar com carga de modo geral. O carbono ele não é que nem os metais, que ficam muito positivos muito bem, só que ele também não é tão eletronegativo como o oxigênio, o flúor e assim vai, a ponto de ficar bem com carga negativa. O carbono, na verdade, ele odeia ficar com carga. Ele é muito ruim de ficar com carga. Então, quanto menos carga em cima dele, melhor, mais fácil de fazer. Então, o objetivo aqui é como que a gente pode diminuir a intensidade dessa carga positiva que está em cima do carbono, para ele ficar mais perto daquele zero que ele gosta. A gente faz isso com carga negativa. Né? Positivo com negativo vai diminuir. Então, se eu tiver 5 cargas positivas e coloco 3 negativas, 5 menos 3 dá 2 positivas. Eu acabei de diminuir a intensidade da carga positiva. Foi de 5 para 2. Então a gente tem que ver o seguinte, onde que tem mais carga negativa aqui em volta? Se você for ver, em volta desse cara de carga positiva aqui, a bem dizer eu só tenho com ele esse carbono. Essa é a única fonte de elétron dele. Lembrando que em química, elétron é quem tem carga negativa. Então esse esquema de fazer coisa com carga negativa, a bem dizer, a gente está se perguntando quem que tem mais elétron para dar para esse cara aqui. Esse cara aqui que é um carbono primário, ele tem só esse carboninho aqui em volta. É pouco elétron que ele consegue dar. Agora, nesse caso aqui, que é esse carbono terciário com 3 carbonos em volta, não. Ele tem esse cara aqui, ele tem esse aqui do lado, ele tem esse aqui do lado.
Esse caminho aqui, que eu vou chamar de situação 1, tem muito mais coisa para dar elétron e diminuir essa carga positiva do que o caminho 2, que só tem uma coisa para dar esse elétron. Então a carga positiva é muito mais fraca aqui do que nesse caso. E como o carbono gosta de ficar sem carga nenhuma, como o carbono gosta de ficar com carga zero sempre que for possível, esse cara aqui é o mais fácil de fazer. Esse aqui do caminho 1, com hidrogênio entrando no carbono com mais hidrogênios, que era aquele CH2 que estava bem na ponta, é o caminho mais fácil de acontecer. E se é o caminho mais fácil de acontecer, é ele que vai acontecer mais. E é por isso que esse bromo entra preferencialmente no carbono do meio. Vai preferencialmente acontecer isso daqui. CH2 com hidrogênio e aqui entra um bromo. Você ainda pode ter isso? Até que você pode ter esse aqui também, esse caminho 2. Só que não vai ser tão fácil quanto o caminho 1. E se não é tão fácil quanto o caminho 1, vai acontecer menos. E essa é a explicação que se deu depois para a regra de Markov-Nikov. Por isso que o hidrogênio sempre vai entrar no carbono com mais hidrogênios. Porque com isso você consegue fazer o cátion de carbono mais estável. E essa é a explicação que você chega para o mecanismo de Markov-Nikov. Por isso que o hidrogênio sempre vai entrar no carbono com mais hidrogênios, porque você consegue fazer justamente o carbocátion mais estável. E por isso que se eu tivesse, por exemplo, essa reação que a gente fez agora, o bromo vai entrar muito mais no carbono do meio, que esse Br azul aqui vai entrar muito mais no carbono do meio do que no carbono da ponta. Justamente porque o carbono do meio forma esse cátion de carbono mais estável, que é onde o Br-, lembrando sempre positivo interage com negativo, é onde o Br- vai entrar e acabar a reação. Então essa é a regra de Markov-Nikov. Se você quiser lembrar de um jeito mais simples, você tem que fazer isso toda hora, o hidrogênio sempre entra no carbono com mais hidrogênios. E o que está acompanhando o hidrogênio vai entrar no outro carbono, que é o que sobrou. Gente, essa aula foi por aqui, espero ter ajudado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe o canal com alguém que sempre tem dúvida com química orgânica. E se você quer aprender química mais rápido e de um jeito mais inteligente, me segue no Instagram, @prof.matheusgaldino, que eu sempre posto coisa lá tentando ajudar vocês a entender química de um jeito muito mais eficiente. Gente, essa aula fica por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.